Olá, como eu havia prometido, nós vamos falar sobre autoestima bastante nesse canal nosso no YouTube. Antes eu queria falar um pouco, até só para os próprios vídeos. Eu gosto sempre de deixar as coisas claras e explicadas, no sentido de que, primeiro, que eu não sou profissional do vídeo, Então, eu digo assim, a gente está compartilhando, é uma forma de compartilhar conhecimento, vivência ao meu modo, quer dizer, do meu jeitão, digamos assim. Às vezes até eu fico, a gente acaba até discutindo às vezes aqui com o meu amigo produtor, porque eu me interesso muito às vezes mais pelo conteúdo, Mas eu sei que é preciso você olhar fixo na câmera, essas coisas todas, que eu estou aprendendo. Eu sou um aprendiz. Na verdade, cada vida, cada tempo a gente aprende coisas novas. Então agora eu sou um aprendiz do vídeo, da gravação desse canal no YouTube. Então eu estou aqui também como aprendiz. E é importante falar isso porque eu não quero que as pessoas me tomem como um sabe-tudo, Eu só sei algo, sei alguma coisa. Então é importante isso. Sempre eu deixo uma margem para que as pessoas pensem por elas mesmas. Veja bem, existe uma coisa que a gente diz assim, toda regra tem uma exceção. Isso é claro. E às vezes se a gente faz comentários ou escreve alguma coisa, vem alguém e diz assim, mas Willis, existe exceção. Sempre que eu escrevo, eu sei que existem as exceções. Eu não sou, na minha arrogância, não chega a esse ponto de achar que eu sei definir tudo, Agora, é importante saber que toda regra existe exceção, mas às vezes a gente não presta atenção em coisas que são generalizantes. Vou dar um exemplo para vocês. Outro dia eu falei que a sociedade brasileira, que ela é, em alguns momentos, que ela é um tanto quanto cínica, um tanto quanto corrupta e um tanto quanto hipócrita e até mesmo preconceituosa. Então, lógico que teve gente que leu o meu texto e já falou, mas não é assim. A verdade é que nós escondemos muito, nós jogamos muito lixo para baixo do tapete. Então eu digo assim, o que eu quis dizer com isso? Quando eu generalizei a sociedade brasileira, em alguns momentos é isso, aquilo e aquilo. Eu quis chamar a atenção porque muita gente às vezes vive a criticar os outros, a apontar o dedo para os outros, quando que na verdade pratica os mesmos atos em outra escala, mas pratica. Então tem muita gente que pratica a corrupção em outras escalas que não aquelas do governo federal, digamos assim, que acontece no governo federal, que acontece na Câmara Legislativa, etc. Muita gente não percebe, porque o que é a corrupção? A corrupção, basta você querer distorcer algum valor, alguma norma, você está sendo corrupto. Então você, quando tenta ludibriar o guarda de trânsito que te pega cometendo infração, você já está corrompendo a norma, já está agindo corruptamente. Então é importante pensar que existem regras e existe exceção. E no Brasil hoje, por exemplo, a honestidade antes era regra. Hoje a honestidade virou exceção. Não sei se vocês já pensaram nisso, já perceberam. De repente, hoje, ser honesto é a exceção, não é a regra. Quando você chega num lugar e diz que você é honesto, as pessoas olham para você com outros olhos. Começam a desconfiar de você. Quando seria natural encarar que aquela pessoa é honesta. Então nós temos essa visão muito distorcida, aonde que a gente fica fazendo aquilo que era regra se torna exceção. Fazer o bem, por exemplo, é regra. Todo mundo devia fazer o bem. Todo mundo devia ser honesto, todo mundo devia fazer o bem.
todos nós devíamos ser solidários, mas de repente ser solidário, fazer o bem, ser honesto, é exceção. Então, é bom a gente, de vez em quando, parar para pensar sobre esses valores que de repente viram exceção. De repente a pessoa boa é exceção. De repente ser mal, né, é a regra. A intolerância, por exemplo, a intolerância. Hoje o que há de intolerância, né, entre nós, nas redes sociais, você não pode às vezes postar aquilo que você pensa, porque os intolerantes vêm lá, né, não discutir, vêm para, né, massacrar você. Vêm de forma assim virulenta, né, para cima de você. Então nós estamos vivendo, na verdade, um tempo que ser intolerante parece que virou regra. E ser tolerante é exceção. Será que para nós, para a nossa vida, para a nossa sociedade, para o nosso universo, será que é bom que todos aqueles valores que estão colocados na polaridade positiva, será que é bom para nós que esses valores virem exceções? E quando eu falo virar regra, não é regra escrita, norma escrita, é costume, é coisa que se faça de maneira contumaz. Então a gente tem que pensar, se o que eu faço é a exceção, o que eu faço é regra. Essa é uma reflexão que é importante. Pessoas de boa autoestima, elas normalmente procuram fazer o melhor. E o que é o melhor? O melhor é aquilo que está baseado em valores e princípios que são do bem. Então a autoestima tem a ver também com os valores que você pratica. É importante a gente pensar, né? Quais valores que eu pratico? Aí a autoestima vem, a definição de autoestima. São várias definições de autoestima. Uma delas, por exemplo, é o juízo de valor que você tem de si mesmo. Autoestima é o juízo de valor que você tem de si mesmo. Se você tem um juízo de valor elevado a seu respeito, a sua autoestima, logicamente, é mais elevada também. Mas, de repente, você pode ter um juízo de valor pequeno sobre você. E aí você pode pensar, mas como é que eu vou ter um juízo de valor pequeno a meu respeito? Você tem. A maioria das pessoas tem um juízo de valor pequeno a respeito de si mesmo. E isso transparece no comportamento das pessoas. Como é que as pessoas se comportam, como é que elas se relacionam, como é que elas se comunicam, como é que elas se dirigem às outras pessoas. Tudo isso tem a ver com a autoestima e tudo isso tem a ver com o juízo de valor que você faz de si mesmo. Se você tem um juízo de valor elevado a seu respeito, provavelmente você vai tratar os outros com o mesmo respeito que você gostaria de recebê-lo. Se você tem um juízo de valor elevado a seu respeito, provavelmente você vai fazer ações melhores, não só para os outros, mas para você também. Então é importante pensar na autoestima como o juízo de valor que você faz de si mesmo. E pensar e saber que esse juízo de valor transparece em todas as suas atitudes. Toda vez que você age de maneira inadequada, de maneira irresponsável, toda vez que você é intolerante com alguém, por exemplo, você está demonstrando o juízo de valor que você tem de si mesmo. Todo relacionamento que eu tenho com os outros, em todos os relacionamentos que eu tenho com os outros, transparece o meu juízo de valor. Como é que eu me sinto? Como é que eu sou? Quais os valores que dirigem a minha vida? Então pense nisso.